Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre Chomsky e no vídeo passado eu trouxe para você algumas considerações acerca do princípio, do que está por trás da tese principal do gerativismo e da gramática gerativa. Então eu trouxe para você uma fórmula matemática associada a uma regra do sistema linguístico que dá origem a um período composto por subordinação. E aí eu apresentei para você a fórmula e apresentei para você duas possibilidades de gerar frases diferentes a partir daquela mesma fórmula. E expliquei para você, a partir disso, a tese central do gerativismo e da gramática gerativa. Você viu o vídeo anterior? Se você não viu, eu peço que você veja, para ficar mais claro ainda para você o que é a tese do gerativismo e da gramática gerativa. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de um outro conceito que é bastante difundido dentro dessa ótica teórica do Chomsky, que é o conceito de criatividade linguística. Essa criatividade não é uma criatividade no sentido mais literal do termo criatividade, tem a ver com essa tese central que diz que a partir de um conjunto finito de regras eu posso gerar todas as frases da minha língua, mesmo as que eu nunca ouvi ou nunca tenha dito antes. Então a gente vai explorar um pouquinho hoje a respeito desse conceito do que é a criatividade linguística. Como sempre, eu vou ler alguns trechos para você e vou comentando a partir disso essa questão da criatividade, tá? Então, a língua se define não só pelas frases existentes, mas também por aquelas possíveis de serem criadas pelas regras do sistema. Lembrando que essa ideia de sistema, de regra do sistema, de estrutura sintática, de estrutura da língua de modo geral, já tinha sido estabelecida pelos estruturalistas anteriores a Chomsky. Eu já comentei sobre isso com você várias vezes nos outros vídeos. Então, o que eu quero nesse momento deixar claro para você? Que à medida que as teorias vão aparecendo, elas vão andando, elas vão caminhando a partir do que já ficou determinado para trás, né? E que é uma espécie de joguinho de encaixe. Uma vai até certo ponto, a partir dali a outra segue e assim sucessivamente. Então, vou ler de novo. A língua se define não só pelas frases existentes, mas também por aquelas possíveis de serem criadas pelas regras do sistema. Isso indica a possibilidade de criar frases a todo instante. Nisso reside o conceito de criatividade linguística apresentado por Chomsky. Então aqui está sendo usado o termo criar, criação, criatividade, mas ele é sinônimo de gerar, geração, gerativismo e todos os outros que pertencem a esse campo semântico da geração. E aí, mais uma vez, é por isso que essa corrente teórica tem esse nome de gerativismo e vieram depois as releituras como gramática gerativa transformacional, mas tudo associado à possibilidade de gerar e de criar frases. Essas frases são criadas a partir do quê? Das regras do sistema que não são estabelecidas por nós. Então, qual que é o papel do falante? O papel do falante é usar a sua competência linguística e, a partir dessas regras do sistema, gerar frases manifestadas no desempenho. Ou, dito de outra forma, o falante tem a estrutura profunda, que é o conhecimento sobre a língua, e ele vai estabelecer, vai aplicar essa estrutura profunda, regras de transformação, e vai dar origem à estrutura de superfície, que são as frases propriamente ditas. Essa ideia da criatividade, ela é crucial para os estudos da linguagem, em geral. Por quê? Porque ela vai trazer um elemento a mais que vai dar mais suporte, mais sustentação à teoria do Chomsky, mas também ela vai ser essencial para ser mais um elemento que vai contra aquele princípio anterior dos estruturalistas ligados ao behaviorismo. Lembra quando a gente falou sobre estruturalismo e eu comentei com você que na ótica estruturalista, e isso foi uma contribuição do Blomfield, acreditava-se que a língua, a capacidade linguística, ela é desenvolvida através de estímulo. O estímulo vai gerar uma resposta e através da repetição é que isso ia sendo impresso
na mente do falante. Então é como se nós nascêssemos vazios de qualquer tipo de capacidade linguística, isso fosse sendo então colocado dentro da nossa capacidade, da nossa memória, da nossa mente, à medida que nós fôssemos repetindo, sendo estimulados e dando respostas então. Então, a criatividade linguística é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano, aquilo que mais distingue a linguagem humana do sistema de comunicação animal. Quando nós falamos lá atrás sobre a diferença entre linguagem humana e comunicação animal, eu fiz alguns apontamentos a respeito disso para você. Então, um dos aspectos que explicam o fato de os animais não terem linguagem, apenas um sistema de comunicação, é esse aspecto da criatividade linguística. O que significa isso em tese, assim? Significa que você pode, a partir das fórmulas que constituem o sistema gramatical de uma língua, criar várias frases diferentes. Aí, mais uma vez, grande parte das palavras será igual. As palavras vão se repetindo, né? Lembra quando eu falei de sistema aberto e sistema fechado? Isso é uma estratégia muito inteligente da língua, do sistema. A gente não tem necessidade de ter que guardar na nossa memória de falantes um conjunto imenso de palavras, porque nós não teríamos espaço para isso no nosso software linguístico, né? Então, o que acontece? A maior parte das palavras integrantes da língua tem um número de exemplares pequeno. Mais uma vez, lembre do sistema aberto e sistema fechado. Tem um vídeo sobre isso. Se você não viu, percorra aí a lista de vídeos e assista esse vídeo. Ele vai te ajudar bastante a entender esse aspecto disso que eu estou falando. Então, o substantivo, o adjetivo e o verbo são as classes de palavras que vão admitindo novos elementos. Isso faz com que a língua amplie, enriqueça, cresça, progrida. Mas as outras classes de palavras contêm elementos que não terão mais integrantes novos. E outra estratégia inteligente da língua é que, pegando a contribuição do estruturalismo, tem o sintagma e o paradigma. No paradigma ficam as palavras que não estão em uso. Essas palavras, elas ficam numa forma primitiva, masculino, singular, infinitivo ou neutro, dependendo do caso. E eu já dei esse exemplo que eu vou dar para vocês. Se você já viu esse vídeo em que eu falei sobre isso, você vai se lembrar. No caso dos artigos, nós temos os artigos definidos e indefinidos. O, a, os, as são os definidos. Uma, uns, umas são os indefinidos. Isso é o que a gramática traz. Do ponto de vista do paradigma, do ponto de vista do registro dessa classe de palavra, a gente teria, ao invés de dois definidos, dois indefinidos, com as respectivas flexões, a gente só tem dois, que seria o e um. Um definido e um indefinido, segundo a gramática. O resto associado a isso é flexão. Então, na minha memória, eu só preciso guardar o e um, em se tratando de artigos, porque o resto são as flexões. Então, todas as outras variações para o e para o um são flexões. Essas flexões, elas não ficam registradas no paradigma. O que fica registrado no paradigma é essa forma primitiva. Então, as palavras vão se repetir, naturalmente. Isso como estratégia inteligente da língua para preservar a nossa memória. Algumas delas ficarão no paradigma, as outras, quando forem migrar para o sintagma, passam pelas transformações necessárias, as flexões, concordância, conjugação verbal e quaisquer outras transformações gramaticais para poderem ser usadas no sintagma e fazerem sentido. Então, eu posso criar um conjunto gigantesco de frases a partir de uma mesma fórmula, mudando as palavras, algumas delas se repetindo naturalmente, mas trazendo novas significações semânticas. No vídeo passado eu falei para você que se você quiser, se você estiver totalmente desocupado, você pode fazer esse exercício, comprar alguns cadernos e ver quais são as possibilidades de organização sintática e morfológica das palavras constituintes do português. E aí você vai ver que vai chegar uma hora que isso vai ter fim, você não vai conseguir criar novas possibilidades de combinação. E aí, o que vai acontecer então? Você vai fazendo só as substituições para poder criar novas frases. Nós somos a única espécie que fazemos isso. Então, esse é mais um elemento que vai ser determinante para a diferença entre
o fato de que os humanos têm linguagem e os animais têm apenas um sistema muito rico, muito complexo de comunicação, mas não é linguagem. Com isso, qual que é o novo elemento que você pode trazer ou resgatar caso você já saiba disso? A criatividade linguística é uma outra diferença estabelecida para o fato de os humanos possuírem linguagem e os animais não possuírem. Então vou ler mais uma vez. A criatividade linguística é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano. Aquilo que mais distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal. E aí, como eu tinha dito há pouco, isso também vai reforçar a tese de que a capacidade linguística não se desenvolve em nós a partir de estímulo e resposta, como era acreditado pelos estruturalistas que se baseavam na teoria behaviorista. Esse aspecto da criatividade linguística põe abaixo a tese do behaviorismo e do estruturalismo, de que a linguagem é aprendida por repetição e de que o comportamento linguístico de um indivíduo deve ser interpretado como uma resposta completamente previsível a partir de dado estímulo. Então, mais uma vez, no vídeo anterior eu apresentei uma fórmula, eu já tinha apresentado aquela fórmula num outro vídeo quando nós falamos sobre estruturalismo. Deixei inclusive lá na descrição a fórmula e as frases que são possíveis, duas possibilidades, né? Claro que pode haver outras tantas, mas eu coloquei duas. Para você refletir um pouco mais a respeito do que é aquela tese de que a partir de um conjunto limitado de regras, eu posso gerar um conjunto ilimitado de frases. E agora também aquele exemplo, ele vai ser um bom ilustrador para você entender mais a respeito da criatividade linguística. Então, o que acontece é que a possibilidade de organização sintática, através dessas fórmulas entre aspas, ela tem um limite. Agora, o que eu posso fazer a partir disso é ilimitado. É mais ou menos, fazer uma analogia para ficar mais claro para você, como você tem uma forma de bolo. Então, você tem uma forma de bolo que é redonda. E todos os bolos que você fizer a partir dessa forma serão redondos. Mas você pode fazer uma infinidade de combinações químicas entre os ingredientes e fazer diferentes tipos de bolo. Você pode fazer bolo de laranja, bolo de limão, bolo de chocolate. Você pode fazer um bolo, um pão de ló, por exemplo, e partir ele ao meio e rechear e depois fazer cobertura. Ou você pode fazer um bolo de laranja e um bolo de chocolate, por exemplo, e aí depois misturar os dois colocando um recheio, uma cobertura e fazer um bolo com dois sabores. Ou você pode fazer 4 ou 5 bolos e depois empilhá-los e fazer um bolo gigante a partir daquilo. É mais ou menos isso. Dentro desse exemplo que eu estou dando, de que você pode fazer 4 bolos diferentes, depois empilhá-los e ter um bolo com múltiplos sabores, com diversas cores, um bolo arco-íris, por exemplo, seria a questão do encaixe, tá? Então você tem uma fórmula que dá possibilidade de gerar, de criar uma frase mais simples e você vai encaixando outras fórmulas que são possíveis de serem encaixadas naquela e vai fazendo aquilo ficar cada vez maior. Então, a forma de bolo vai dar origem a bolos com o mesmo formato, todos serão redondos. Agora, o que eu posso fazer com esses bolos é infinito. Então, se eu tenho uma estrutura de uma frase, de uma oração simples, que seria sujeito, predicado e complemento, sempre vai ser essa estrutura, com sujeito, predicado ou verbo e complemento. Agora, o que eu vou colocar nessa fórmula, que tem um sujeito, um verbo e complementos, em se tratando de significação, é variado. E aí, os substantivos, os adjetivos e os verbos que integrarem esse exemplo dessa estrutura que eu tô dando para você, também podem ser o mais variado possível. Eles podem variar absurdamente. É claro que, mais uma vez, algumas palavras se repetirão, graças a Deus, graças aos deuses da língua, porque senão nós não teríamos memória para guardar um conjunto infinito de palavras, mas o que você pode criar são significados que variam, apesar de a fórmula ser a mesma. Outra coisa que também é possível e que se alia a essa questão da criatividade é você poder inverter a ordem, né? Então eu posso dizer, o menino comeu o bolo, o menino o bolo comeu, o bolo o menino comeu o bolo o menino. Eu posso fazer eu tenho várias possibilidades de mexer nessa estrutura,
também está associado à criatividade linguística, dependendo de um objetivo que eu tenha, dependendo do que eu quero fazer com aquela estrutura. Então perceba que só nós podemos fazer isso, nenhum outro animal tem essa possibilidade, e essa questão da criatividade linguística, ela então serve para nos mostrar duas coisas. Primeiro, essa questão de que só nós podemos fazer isso, por isso nós temos linguagem, e é mais um elemento para você entender o que é a competência linguística, como que ela se manifesta no desempenho linguístico, ou o que significa, a partir de um conjunto limitado de regras, eu ter uma possibilidade infinita de fazer frases, mesmo as que eu nunca ouvi ou nunca tenha dito antes. O que você achou disso? Isso é super legal, não é? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal. Se você tiver gostado, eu peço que você curta, comente, coloque dúvidas, caso você tenha ficado com dúvidas. Eu sempre respondo todas as questões. Compartilhe o vídeo com seus colegas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, mais nós fortalecemos a nossa comunidade. Este canal é um projeto de extensão e quanto mais pessoas souberem da existência dele, mais a universidade consegue cumprir os seus propósitos de oferecer extensão para as pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. A gente vai continuar ainda falando sobre Chomsky e sobre todos os aspectos ligados à teoria dele, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Obrigado e até o próximo.